31 de dezembro de 2015, 23h47. Uma chamada para o 911 é feita do Ocean View Grand Hotel, em Miami Beach. Uma jovem desapareceu do quarto 1804. Foi vista pela última vez por volta das 22h30. A segurança verifica os corredores, a área da piscina e o estacionamento. Nada. Às 3 da manhã, eles encontram a bolsa dela no quarto, o telefone na mesinha de cabeceira e os sapatos ao lado da cama. Ao amanhecer, eles encontram o corpo dela nas rochas abaixo da varanda do 18º andar. A queda a matou instantaneamente. Seu namorado, Cameron Mitchell, de 24 anos, voa para casa em Chicago 3 dias depois. Sozinho, ele enterra a mulher a quem planejava pedir em casamento naquela noite. Ele grita para um túmulo que guarda alguém que ainda deveria estar vivo. Ele passa 8 anos aprendendo a respirar através do tipo de dor que reescreve toda a sua existência. Então, em uma tarde de terça-feira em Austin, Texas, ele vê uma mulher em uma cafeteria que se parece exatamente com sua namorada falecida. Ela está com 2 crianças pequenas. Um menino segurando sua mão, uma menina em um carrinho de bebê. Antes que ele consiga desviar o olhar, ele vê um homem se aproximar dela e beijá-la na testa. Aquele deve ser o marido dela. Mas no momento em que Cameron consegue ver claramente o rosto do homem, seu mundo para de girar. Bem-vindo a True Crime Stories. Obrigado pelo seu apoio. Fique ligado para a investigação completa. Cameron Mitchell nasceu em 1991 em South Chicago, um bairro onde os pais trabalhavam em fábricas e ainda voltavam para casa exaustos, mas presentes. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 7 anos, mas continuaram civilizados, compartilharam a custódia e colocaram o filho em primeiro lugar. Cameron cresceu entendendo que o amor nem sempre dura, mas o respeito deve durar. Ele frequentou a faculdade comunitária, obteve seu diploma de associado em design gráfico e começou a trabalhar como freelancer. Aos 23 anos, ele ganhava um bom dinheiro projetando sites e logotipos para pequenas empresas. Ele conheceu Vanessa Cole na festa de aniversário de um amigo em fevereiro de 2015. Ela tinha 22 anos, trabalhava como higienista dental e economizava dinheiro para a faculdade de enfermagem. Eles conversaram a noite toda. Ela ria das piadas dele. Ele adorava como ela ouvia de verdade, como se cada palavra fosse importante. Eles começaram a namorar uma semana depois. No verão, já eram inseparáveis. Vanessa se mudou para o apartamento dele em outubro. Conversavam sobre casamento, filhos, comprar uma casa algum dia. Cameron nunca tinha tido tanta certeza sobre ninguém. Vanessa Cole nasceu em 1993 em Tallahassee, Flórida, filha única. Seu pai a abandonou quando ela tinha 5 anos. Nunca mais voltou. Nunca enviou cartões de aniversário. Nunca ligou. Sua mãe, Patrícia, a criou sozinha. Trabalhou como camareira de hotel e, mais tarde, como gerente de recepção. Patrícia era forte, independente. Ensinou a Vanessa que os homens vão embora, mas você sobrevive de qualquer maneira. Vanessa era uma boa aluna, quieta, estudiosa. Ganhou uma bolsa de estudos para a faculdade comunitária em Miami. Foi lá que ela estudou higiene dental. Ela se formou em 2014, foi contratada imediatamente, começou a trabalhar, começou a economizar. Ela mandava dinheiro para sua mãe todos os meses. Patrícia tinha orgulho. Sua filha seria mais do que ela jamais foi. Seria enfermeira, talvez médica um dia. Teria a vida que Patrícia nunca pôde lhe dar. Vanessa conheceu Cameron em Chicago durante uma visita à prima. Ela não estava procurando um relacionamento. Tinha acabado de sair de um relacionamento ruim 6 meses antes. Um cara que a controlava, verificava seu telefone, não queria que ela saísse com os amigos. Ela prometeu a si mesma que não se envolveria com homens por um tempo. Mas Cameron era diferente. Ele era gentil, solidário, nunca tentava controlá-la.
Ele incentivava seus sonhos, perguntava sobre seus objetivos, comemorava suas vitórias. Pela primeira vez, Vanessa sentiu que alguém a via como uma parceira, não como uma posse. Em dezembro de 2015, eles estavam juntos há 10 meses. Cameron havia comprado um anel. Simples, modesto, o que ele podia pagar. Ele planejava pedi-la em casamento na véspera de Ano Novo. Reservou um quarto de hotel em Miami Beach, no Ocean View Grand, no 18º andar, com vista para o mar e varanda. Disse a Vanessa que era apenas uma escapadela romântica para celebrar o Ano Novo. Ela não fazia ideia de que ele ia pedir-lhe em casamento. A 30 de dezembro, voaram para Miami. Vanessa estava entusiasmada. Não ia à casa há meses. Não via a mãe pessoalmente desde agosto. O plano era passar a véspera de Ano Novo juntos e visitar Patrícia no dia 1º de janeiro. Eles fizeram o check-in no hotel por volta das 16 horas. O quarto era perfeito. Cama king size, varanda com vista para o mar, champanhe esperando no gelo. Vanessa ficou na varanda, olhou para o mar e sorriu. Isso é perfeito. Cameron ficou atrás dela e a abraçou pela cintura. Amanhã à noite vou pedir a mão dela, pensou ele. Amanhã à noite tudo muda. 31 de dezembro de 2015. Eles passaram o dia na praia, caminhando, conversando, planejando seu futuro, sem que Vanessa soubesse que Cameron estava prestes a oficializar o relacionamento. Por volta das 18 horas, eles voltaram para o quarto para se preparar para a festa de Réveillon do hotel. Evento formal, salão de festas na cobertura, brinde com champanhe à meia-noite. Cameron pagou a mais pelos ingressos. Vanessa usava um vestido vermelho que Cameron nunca tinha visto antes. Ela estava linda. Cameron usava o único terno que possuía, carregando o anel no bolso do paletó. Pesado, presente, assustador. Por volta das 19h30, o telefone de Vanessa tocou. Ela olhou para a tela e franziu a testa. É minha mãe. Ela atendeu. Oi, mãe. Tudo bem? Cameron não conseguia ouvir o lado da conversa de Patrícia, mas podia ver a expressão de Vanessa mudar. Espere, o quê? Quando? Ele está bem? A mão de Vanessa foi para a boca. Meu Deus! Ela desligou. Olhou para Cameron com lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Vanessa sentou-se na beira da cama. Meu tio, ele teve um ataque cardíaco. Está no hospital. Minha mãe está lá agora. Ela está sozinha. Ela está com medo. Cameron sentou-se ao lado dela. Você quer ir? Ver sua mãe? Vanessa balançou a cabeça. Ela disse para eu não ir. Disse que não há nada que eu possa fazer. Disse que ele está estável agora. Mas eu posso ouvir em sua voz. Ela está apavorada. Eles foram para a festa mesmo assim. Vanessa tentou se divertir. Tentou beber champanhe, dançar e sorrir. Mas Cameron podia ver que sua mente estava em outro lugar. No hospital com sua mãe, com seu tio que talvez não sobrevivesse. Por volta das 22h15, o telefone de Vanessa tocou novamente. Ela saiu para o corredor para atender. Cameron observou através das portas de vidro enquanto ela falava, enquanto seu rosto se contorcia, enquanto ela enxugava as lágrimas. Ela voltou para dentro. Ele não sobreviveu. Meu tio morreu. Minha mãe está devastada. Cameron a puxou para perto. Sinto muito. Vanessa se afastou. Preciso ir vê-la. Hoje à noite. Não posso deixá-la lidar com isso sozinha. Cameron assentiu. Claro. Vamos lá. Podemos ir agora mesmo. Mas Vanessa balançou a cabeça. Não, fique aqui. Aproveite a festa. Vou pegar um Uber. Voltarei em algumas horas. Talvez à meia-noite. Ainda podemos comemorar o Ano Novo juntos. Cameron não gostou. Não gostou da ideia de ela ir sozinha. Mas ele entendeu. Patrícia precisava da filha. Tudo bem, mas me mande uma mensagem quando chegar lá. Me avise que você está bem. Vanessa o beijou. Eu vou, prometo. Ela saiu do salão de baile às 22h30. Cameron a viu partir. Viu o vestido vermelho desaparecer no elevador. Ele não sabia que aquela seria a última vez que a veria viva.
Cameron ficou na festa, bebeu champanhe sem sentir o gosto, checava o celular a cada poucos minutos. 23 horas, nenhuma mensagem. 23h15, ainda nada. Ele ligou para ela, direto para a caixa postal. Ei, só estou checando. Me avise quando chegar bem. 23h30. Tentou novamente. Correio de voz. Vanessa, estou começando a ficar preocupado. Me ligue. 23h45. O pânico se instalando. Ele saiu do salão de baile e voltou para o quarto. Talvez ela tivesse voltado. Talvez tivesse esquecido de enviar a mensagem. Ele abriu a porta. Vazio. A bolsa dela estava sobre a cômoda. O telefone estava na mesinha de cabeceira. Os sapatos estavam ao lado da cama. Mas Vanessa não estava lá. O coração de Cameron começou a acelerar. Onde ela está? Ele ligou para o telefone dela novamente. O telefone tocou na mesinha de cabeceira. Ela saiu sem o telefone. Por que ela sairia sem o telefone? Ele verificou o banheiro. Vazio. Verificou a varanda. Vazio. Verificou o armário. Nada. Ele ligou para a recepção. Aqui é Cameron Mitchell, quarto 1804. Minha namorada saiu há cerca de 1 hora e não consigo encontrá-la. Ela voltou pelo saguão? O recepcionista verificou. Não, senhor, não a vimos. Cameron desligou. Ligou para Patrícia. Nenhuma resposta. Deixou uma mensagem. Patrícia, aqui é Cameron. A Vanessa está com você? Por favor, me ligue de volta. É urgente. Meia-noite chegou. Os fogos de artifício começaram lá fora. O ano novo começou sem eles. Cameron ficou na varanda, olhando para a praia, para a multidão comemorando, para o oceano se estendendo na escuridão. Onde ela está? Às 00h30, ele ligou para a segurança do hotel. Minha namorada está desaparecida. Preciso de ajuda para encontrá-la. A segurança chegou às 00h45. 2 policiais. Eles anotaram seu depoimento. Quando você a viu pela última vez? O que ela estava vestindo? Para onde ela estava indo? Cameron respondeu tudo. Contou a ele sobre Patrícia, sobre o tio, sobre Vanessa ter saído sem o celular. Os policiais trocaram olhares. Senhor, vocês dois brigaram? Não. Tem certeza? Sim. Ela estava chateada com alguma coisa? Além da morte do tio? Não. Eles vasculharam o hotel. Corredores, piscina, academia, estacionamento, saguão, restaurante. Nada. Um policial verificou a varanda, olhou para baixo e viu algo nas rochas abaixo. Oh, Deus! Cameron, fique dentro de casa. O quê? Por quê? Apenas fique dentro de casa, senhor. Mas Cameron não ouviu. Ele olhou por cima da grade e viu o que o policial viu. Um vestido vermelho. Nas rochas, 18 andares abaixo. As pernas de Cameron cederam. Ele desabou no chão da varanda. A segurança chamou o 911. A polícia chegou às 1h20. Os paramédicos desceram até as rochas. Confirmaram o que todos já sabiam. Vanessa Cole, 22 anos, morta no impacto. A detetive designada para o caso era Maria Santos, com 15 anos de carreira na polícia de Miami, que já tinha visto dezenas de quedas de varandas. Turistas, saltadores, acidentes, assassinatos. Ela entrevistou Cameron às 2 da manhã no quarto do hotel. Ele estava em choque, não conseguia processar o que estava acontecendo, não conseguia entender como Vanessa foi da festa até as rochas em 90 minutos. A detetive Santos fez perguntas difíceis. Ela parecia suicida. Não, nunca, nunca. Ela tomava algum medicamento? Não. Bebeu hoje à noite? Um pouco de champanhe. Quanto? 2 taças, talvez. Vocês brigaram? Não. Problemas financeiros? Não. Problemas no relacionamento? Éramos felizes. Detetive, éramos felizes. Santos anotou tudo. Verificou a varanda, nenhum sinal de luta. Verificou o quarto, nenhum sinal de arrombamento. Verificou as mãos de Cameron, nenhum sinal de ferimentos defensivos. Ela analisou a linha do tempo. Vanessa saiu da festa às 22h30. O corpo foi encontrado a 1h15. São 2 horas e 45 minutos sem explicação. Santos pegou as imagens de segurança do hotel.
Vanessa sai do salão de baile às 22h31. Pega o elevador até o saguão. Caminhou em direção à saída. Então a filmagem foi interrompida. Falha na câmera. A próxima câmera a capturou na escada. 18º andar. 23h50. Ela estava sozinha. Caminhou até a porta da varanda. Abriu-a. Sai. A câmera mostra ela parada na grade, apenas parada ali. Então ela pula. Sem hesitar, sem olhar para trás. Apenas pula e cai. As imagens são claras, inambíguas. Vanessa Cole pulou. O detetive Santos mostrou as imagens para Cameron. Ele assistiu 3 vezes. Isso não faz sentido. Ela não tinha motivo para pular. Ela ia ver a mãe. Ela estava voltando. Por que ela pularia? Santos já tinha visto isso antes. Famílias que se recusam a acreditar, que inventam explicações, que culpam todos, exceto a pessoa que tomou a decisão. Sr. Mitchell, sei que isto é difícil, mas as provas são claras. A sua namorada saltou. Cameron levantou-se. Não, ela não faria isso. Algo está errado. Santos suspirou. Compreendo que esteja em choque, mas não há provas de crime. Não havia mais ninguém naquela varanda. As câmeras mostram que ela estava sozinha. A voz de Cameron se elevou. Então as câmeras estão mentindo. Alguém a empurrou. Alguém a fez pular. Santos fechou seu caderno. Vamos concluir a investigação. Mas preciso que você se prepare. Parece suicídio. 1º de janeiro de 2016. O médico legista confirmou a causa da morte, traumatismo contuso causado por uma queda de 18 andares. Toxicologia pendente. Cameron ligou para Patrícia. Disse a ela que Vanessa estava morta. Patrícia gritou. Não era como um choro. Era como se algo essencial tivesse se quebrado dentro dela. Minha bebê, minha filhinha. Cameron tentou explicar. Tentou contar o que a polícia havia dito. Patrícia também não acreditou. Vanessa não se mataria. Ela estava vindo me ver. Ela estava bem. Mas estava mesmo. Cameron começou a questionar tudo. Ele havia deixado passar alguma coisa? Algum sinal? Algum indício de que Vanessa estava sofrendo? Ele se lembrou da última conversa deles. Ela estava chateada com o tio. Mas suicida? Não. Impossível. Em 3 de janeiro, Patrícia voou para Miami. Identificou o corpo. Tomou providências. Cameron a encontrou no necrotério. Eles se abraçaram. 2 pessoas que perderam a mesma pessoa de maneiras diferentes. Patrícia fez a pergunta que Cameron não sabia responder. Por quê? Por que ela faria isso? Cameron balançou a cabeça. Não sei. Acho que ela não sabia. Patrícia olhou para ele. Você acha que alguém a matou? Não sei o que pensar. Mas conheço Vanessa, e isso não faz sentido. Eles a enterraram em Tallahassee. 6 de janeiro de 2016. Um pequeno funeral. Os amigos de Vanessa do colégio, colegas de trabalho do consultório odontológico, a comunidade da igreja de Patrícia. Cameron ficou em frente ao túmulo, segurando o anel que nunca lhe deu. Ele deveria ter pedido ela em casamento. Ele deveria ter começado a vida deles juntos. Em vez disso, ele estava enterrando ela. O laudo toxicológico saiu em 15 de janeiro. Nível de álcool de 0,04, abaixo do limite legal, sem drogas, sem medicamentos, nada que explicasse por que ela pulou. A decisão oficial, suicídio, caso encerrado. Cameron se recusou a aceitar. Contratou um investigador particular em fevereiro. Deu-lhe tudo. As imagens, a linha do tempo, as informações de contato de Patrícia. O investigador trabalhou por 6 semanas. Não encontrou nada de novo. As imagens são claras, Sr. Mitchell. Ela estava sozinha. Ela pulou. Ninguém a empurrou. Cameron o demitiu. Contratou outro em abril. Mesmo resultado. Em junho, Cameron já havia gasto $8.000 tentando provar algo que talvez não fosse verdade. Talvez Vanessa tivesse pulado. Talvez ele simplesmente não a conhecesse tão bem quanto pensava. Talvez a dor o estivesse fazendo ver conspirações onde havia apenas tragédia.
Ele parou de investigar. Parou de fazer perguntas. Começou a tentar aceitar que a mulher que amava havia se matado e que ele nunca saberia o motivo. Mas aceitação e crença são coisas diferentes. Cameron aceitou a versão oficial porque não tinha escolha. Mas ele nunca acreditou nela. Não de verdade. E essa dúvida o perseguiu por 8 anos. Até que, numa terça-feira à tarde em Austin, Texas, a dúvida se tornou certeza e a certeza se tornou raiva. Cameron Mitchell passou 8 anos construindo uma vida sobre a dor. É assim que os terapeutas chamam isso: construir. Como se você estivesse construindo algo sobre uma fundação que já está rachada. O primeiro ano após a morte de Vanessa foi de sobrevivência. Ele se mudou de volta para Chicago. Não conseguia ficar no apartamento que eles compartilhavam. Cada canto guardava uma lembrança. A caneca de café dela na pia, a escova de dentes dela ainda no banheiro, as roupas dela no armário com o cheiro do perfume dela. Ele empacotou tudo em caixas, colocou-as em um depósito e encontrou um apartamento-estúdio do outro lado da cidade. Menor, mais vazio, mais fácil de respirar. O trabalho o mantinha funcional. O design gráfico não exigia disponibilidade emocional, apenas prazos, revisões de clientes e faturas. Ele se dedicou a isso. 16 horas por dia, fins de semana, feriados. Qualquer coisa para evitar ficar parado, porque ficar parado significava pensar, e pensar significava lembrar, e lembrar significava afogar-se. Sua mãe percebeu. Começou a ligar com mais frequência. Aparecia sem avisar com mantimentos. Convidava-o para jantares em família, que ele sempre recusava. Ela se preocupava. Dizia que ele precisava conversar com alguém. Ele foi a 3 sessões de terapia em 2017. Contou ao terapeuta sobre Vanessa, sobre a varanda, sobre as perguntas sem resposta. O terapeuta disse que o luto não tem prazo, que a dúvida é normal, que ele precisava se perdoar por não ter percebido os sinais. Mas e se não houvesse sinais para perceber? Em 2018, Cameron havia parado de falar sobre Vanessa. Parou de mencioná-la aos amigos. Parou de visitar o túmulo dela. Não porque tivesse seguido em frente, porque explicar exigia uma energia que ele não tinha. As pessoas queriam que ele estivesse bem. Queriam que a história tivesse uma resolução. Homem perde namorada, homem sofre, homem se cura, homem segue em frente. Mas Cameron estava preso no meio, sofrendo por uma morte que ele não entendia, assombrado por imagens que mostravam uma coisa enquanto seu instinto gritava outra. Seus amigos tentaram arranjar encontros para ele. Ele foi a 4 em 2 anos. Cada um parecia uma traição, como se ele estivesse traindo um fantasma. A última mulher perguntou a ele sobre relacionamentos passados. Ele disse que sua namorada tinha morrido. Ela perguntou como. Ele disse que ela pulou de uma varanda. A mulher deu uma desculpa e saiu antes que a sobremesa chegasse. Ele não tentou novamente. Em 2020, durante o lockdown, Cameron fez o que milhões de outras pessoas fizeram. Ele adotou um cachorro, um vira-lata resgatado chamado Bailey, parte pastor alemão, parte outra raça. O abrigo disse que ele tinha 3 anos. Era bom com pessoas e precisava de espaço para correr. Cameron o adotou. Ter algo vivo no apartamento ajudou. Algo que precisava dele. Algo que não se importava com seu passado ou sua dor. Só queria comida, passeios e alguém para dormir ao lado. Bailey se tornou sua razão para acordar. Sua razão para sair de casa. Sua razão para continuar quando continuar parecia impossível. Em 2022, Cameron tinha o que os terapeutas chamam de vida funcional. Ele trabalhava, pagava as contas, passeava com seu cachorro, via sua mãe aos domingos. Ele existia. Não era feliz, não estava curado, mas sobrevivia. E em alguns dias, sobreviver era o suficiente. Março de 2023, Cameron recebeu uma oferta de emprego. Uma startup de tecnologia em Austin precisava de um designer sênior. Salário melhor,
benefícios melhores, mudança de cenário. Ele aceitou. Empacotou sua vida em um caminhão de mudança. Disse adeus a Chicago. Recomeçou no Texas. Austin era diferente. Mais quente, mais barulhenta. Cheia de jovens profissionais, música ao vivo e uma energia que parecia estranha depois de anos de invernos cinzentos em Chicago. Cameron alugou uma pequena casa com quintal para Bailey. Encontrou uma cafeteria de que gostava. Estabeleceu uma rotina. Corrida matinal. Trabalho, parque para cães, casa. Repetir. Não era felicidade, mas também não era afogamento. Ele havia aprendido a diferença. 5 de novembro de 2023. Uma terça-feira. Cameron tinha uma tarde livre, o que era raro. Decidiu trabalhar na cafeteria em vez de em casa. Pegou seu laptop, pediu um café americano. Sentou-se perto da janela. Bailey estava na creche para cães. O lugar estava cheio. Estudantes estudando. Trabalhadores remotos digitando. A multidão habitual de Austin. Cameron estava revisando um design de logotipo quando a viu. Uma mulher no balcão fazendo um pedido. 2 crianças pequenas com ela. Um menino segurando sua mão. Uma menina em um carrinho. Ele olhou para cima. Olhou de volta para a tela. Então olhou para cima novamente. Havia algo nela. A maneira como ela se posicionava. A maneira como inclinava a cabeça quando ria. A maneira como empurrava o cabelo para trás da orelha. Familiar. Muito familiar. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele ficou olhando. A mulher se virou ligeiramente. Agora ele via seu perfil. A tela do laptop de Cameron ficou embaçada. Isso é impossível. A mulher tinha o rosto de Vanessa, mais velha. 29 anos em vez de 22. Mas inconfundível. O mesmo nariz, o mesmo queixo, tudo igual. Um homem se aproximou. Alto, na casa dos 30. Colocou o braço em volta da cintura dela. Beijou sua testa. O gesto era íntimo, confortável. Casados. O homem se virou. Cameron viu seu rosto claramente. A cafeteria inclinou-se. O som foi abafado. Tudo se reduziu a um reconhecimento impossível. Aquele é Brandon Cook, o ex-namorado de Vanessa. Aquele que ela havia deixado 6 meses antes de conhecer Cameron. Aquele que a controlava, verificava seu telefone, a isolava dos amigos. Aquele com quem ela jurou ter terminado para sempre. Cameron levantou-se tão rapidamente que sua cadeira caiu para trás. Um barulho alto contra o piso de azulejos. As pessoas olharam. A mulher no balcão olhou para ele. Seus olhos encontraram os de Cameron. Por um segundo. Um segundo impossível. O reconhecimento passou por seu rosto. Em seguida, terror. Puro terror. Ela agarrou o braço do homem. Sussurrou algo urgente. Brandon olhou para Cameron. Seus olhos se encontraram. E Cameron viu. O cálculo. O pânico. A decisão. Brandon agarrou o carrinho de bebê. A mulher pegou o menino. Eles se moveram em direção à saída, rápido, sem correr, mas se movendo com determinação, afastando-se de Cameron, afastando-se da verdade, para o estacionamento. Cameron tentou segui-los. Suas pernas não funcionavam, sua voz não saía. Ele ficou ali paralisado, vendo Vanessa se afastar. Viva! O barista chamou. Senhor, sua cadeira! Mas Cameron não conseguia ouvir nada além dos batimentos do seu próprio coração, batendo forte, ensurdecedor, provando que ele não estava morto, provando que isso era real, provando que 8 anos de luto haviam sido construídos sobre uma mentira. Cameron ficou parado naquela cafeteria por 7 minutos, apenas parado ali. Outros clientes se moviam ao seu redor. Alguém pegou sua cadeira caída. O barista perguntou 2 vezes se ele estava bem. Ele não conseguia responder, não conseguia se mover, não conseguia processar o que seus olhos acabavam de lhe mostrar. Vanessa Cole, morta há 8 anos.
saindo de uma cafeteria em Austin, Texas, com 2 filhos e o homem que ela jurou nunca mais ver. Finalmente suas pernas se lembraram de como funcionar. Ele pegou seu laptop, correu para fora. O estacionamento estava meio vazio, nenhum sinal deles. Ele examinou a rua. Nada. Eles tinham ido embora. Cameron entrou em seu carro. Dirigiu para casa no piloto automático. Não se lembrava do caminho. Não se lembrava de ter estacionado. Apenas se viu sentado na garagem, olhando para o nada. Seu telefone tocou. Trabalho. Ele ignorou. Tocou novamente. Sua mãe. Ignorado. Novamente. Número desconhecido. Ignorado. Bailey precisaria ser buscada na creche. Cameron não conseguia se mover. O sol se pôs. A escuridão chegou. Ele ficou sentado em seu carro na garagem por 3 horas. Quando finalmente entrou, a primeira coisa que fez foi abrir fotos antigas em seu laptop. Vanessa sorrindo na praia. Vanessa rindo durante o jantar. Vanessa dormindo em seu sofá. Ele as comparou com a mulher na cafeteria. A memória já estava desaparecendo. Já estava se tornando pouco confiável. Tinha sido realmente ela? Ou 8 anos de luto não resolvido finalmente quebraram algo em seu cérebro? 6 de novembro. Quarta-feira de manhã. Cameron ligou para o trabalho dizendo que estava doente. Pela primeira vez em 2 anos. Ele voltou à cafeteria, sentou-se no mesmo lugar, pediu a mesma bebida, esperou. As horas se passaram. Ela não apareceu. Ele perguntou ao barista. Ontem à tarde havia uma mulher aqui com 2 crianças. Você se lembra dela? O barista deu de ombros. Recebemos muitas pessoas. Você pode descrevê-la? Cabelos escuros, na casa dos 20 e poucos anos. Tinha um menino e uma menina. O barista pensou. Talvez. Não me lembro bem. Eles vêm aqui com frequência? Não sei, cara. Desculpe, beco sem saída. Cameron ficou até fechar. Nenhum sinal dela. Quinta-feira. Mesma rotina, cafeteria, mesmo lugar. Esperando. Nada. Sexta-feira, sábado, domingo. Uma semana se passou. Cameron foi àquela cafeteria todos os dias. Horários diferentes. Manhã, tarde, noite, ela nunca apareceu. Seus colegas de trabalho começaram a fazer perguntas. Você está se sentindo melhor? Você parece distraído. Está tudo bem? Cameron mentiu. Disse que estava bem. Mas ele não estava bem. Ele estava obcecado. Convencido de que tinha visto Vanessa. Igualmente convencido de que estava enlouquecendo. Porque se ela estivesse viva, isso significava que tudo era uma mentira. A queda, o funeral, 8 anos de luto. Tudo isso baseado em quê? Uma conspiração? Um erro? Uma ilusão coletiva? Ele começou a pesquisar. Noites em claro em seu laptop. Bailey dormindo a seus pés. Ele abriu o antigo arquivo do caso que havia guardado. O relatório do detetive Santos. As imagens de segurança. As conclusões do médico legista. Ele leu tudo novamente, procurando por falhas, procurando por qualquer coisa que não batesse certo. As imagens mostravam Vanessa pulando, sozinha. Ninguém a empurrou, mas ele congelou o quadro logo antes de ela cair. Aprimorou-o tanto quanto seu software permitia. O rosto dela. Era medo? Resignação? Ou outra coisa? Ele não sabia dizer. A imagem estava muito granulada, muito distante. Ele encontrou o detetive Santos no LinkedIn, ainda na polícia de Miami. Agora aposentado, ele redigiu um e-mail. Detetive Santos, aqui é Cameron Mitchell. Você investigou a morte da minha namorada, Vanessa Cole, em 2016. Preciso falar com você. Acho que a vi viva. Ele ficou olhando para o rascunho por 1 hora. Então o apagou. Ela pensaria que ele era louco. 15 de novembro, 10 dias depois do café. Cameron estava passeando com Bailey no parque para cães quando os viu novamente. A mesma mulher, as mesmas 2 crianças, o mesmo homem.
Eles estavam do outro lado do parque, talvez a uns 50 metros de distância. O menino estava correndo, o homem o perseguia brincando, a mulher empurrava o carrinho. Rindo, o coração de Cameron parou. Ele amarrou Bailey a um banco, aproximou-se, lentamente, com cuidado. Chegou a 6 metros, perto o suficiente para ver claramente, perto o suficiente para ter certeza. Era o rosto de Vanessa, mais velha, penteado diferente, mas era Vanessa. O homem olhou para cima, viu Cameron. Reconhecimento novamente, imediato. Brandon agarrou o menino. Vanessa se virou, viu Cameron. Seu rosto ficou pálido. Eles começaram a se mover em direção ao estacionamento. Cameron correu. Não andou. Correu. Vanessa, espere, pare, por favor. Ela não parou. Andou mais rápido. O menino começou a chorar, assustado. Brandon se colocou entre Cameron e Vanessa. Afaste-se. Cameron parou. Só quero falar com ela. A voz de Brandon era dura. Eu disse para se afastar. Vanessa já estava no carro, colocando as crianças, mãos trêmulas. Cameron gritou. Vanessa, por favor, só me diga o que aconteceu. Por que você está viva? Ela não se virou. Não lhe deu atenção. Entrou no carro. Brandon recuou lentamente, observando Cameron, certificando-se de que ele não a seguisse. Então entrou no banco do motorista. Eles foram embora. Cameron ficou ali parado, respirando com dificuldade, tremendo. Desta vez, ele anotou a placa do carro, escreveu no celular, placa do Texas. Ele tinha algo, finalmente, prova de que era real. Cameron foi direto para casa, procurou por detetives particulares em Austin, encontrou um com boas avaliações. Marcus Webb, ex-detetive da polícia, 20 anos de experiência. Cameron ligou, explicou a situação, a morte em 2016, o avistamento, a placa do carro. Webb ouviu, fez perguntas. Isso parece complicado, Sr. Mitchell. Preciso ser honesto. Se sua namorada realmente fingiu sua morte, estamos falando de fraude, conspiração, possivelmente vários crimes. Este não é um caso simples. Cameron não se importava com complicações. Você pode encontrá-la? Você pode me dizer onde ela mora? Webb fez uma pausa. Posso verificar a placa. Encontrar o endereço registrado. Mas e depois? O que você planeja fazer com essa informação? Cameron não tinha pensado tão longe. Não sei. Só preciso saber a verdade. Preciso entender o que aconteceu. Por que ela fez isso? Webb suspirou. Vou verificar a placa. Mas, Sr. Mitchell, você precisa se preparar. Se ela estiver viva, se ela fingiu sua morte, isso significa que ela escolheu deixar você sofrer. Escolheu deixar todos pensarem que ela estava morta. Essa não é alguém que vai recebê-lo de volta em sua vida. 17 de novembro. Webb ligou de volta. Encontrei o endereço. Uma casa em North Austin, registrada em nome de Brandon e Victoria Cook. Victoria, não Vanessa. Cameron anotou. O que mais você descobriu? A voz de Webb era cautelosa. Eles moram lá desde 2019. Se mudaram da Flórida. Antes disso, não há registros. É como se tivessem aparecido do nada há 4 anos. Novas identidades. Nova vida. Cameron apertou o telefone com mais força. Então é verdade. Ela está viva. Ela fingiu tudo. Parece que sim. O que eu faço agora? Webb ficou em silêncio. Não sou eu quem decide, Sr. Mitchell, mas se você quer minha opinião profissional, chame a polícia, denuncie, deixe que eles cuidem da investigação. Cameron balançou a cabeça. Não, ainda não. Preciso falar com ela primeiro. Preciso ouvir dela. Por que ela fez isso? Por que ela me deixou pensar que estava morta por 8 anos? Webb suspirou novamente. Então tenha cuidado. Pessoas que fingem a própria morte, que constroem novas vidas com base em mentiras, são desesperadas. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. 18 de novembro. Manhã. Cameron estava sentado em seu carro a 2 casas do endereço que Webb lhe deu. Uma casa modesta de 1 andar. Exterior bege.
Pequeno jardim na frente, brinquedos espalhados na varanda, um balanço no quintal visível da rua, normal, suburbano, o tipo de casa onde nada de ruim acontece. A caminhonete de Brandon estava na garagem. Cameron estava sentado ali desde as 7 da manhã, observando, esperando, sem saber ao certo o que estava esperando, sabendo apenas que precisava ver mais antes de bater naquela porta. 8h15. A porta da frente se abriu. Brandon saiu. Roupas de trabalho, botas. Beijou Vanessa na porta. Entrou na caminhonete. Deu ré. Passou por Cameron sem olhar. Foi embora. Cameron esperou 15 minutos, certificando-se de que Brandon não voltaria. Então saiu do carro. Subiu à garagem. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. 8 anos de perguntas. 8 anos de dor. 8 anos de reconstrução, tudo levando a essa porta. Ele bateu 3 vezes, firme, constante, passos dentro de casa, leves, rápidos. A porta se abriu. Vanessa estava lá, calça de yoga, suéter grande, cabelo preso em um coque desarrumado, caneca de café na mão. Atrás dela, desenhos animados passando na TV, o menino colorindo na mesa de centro, a menina no cercadinho. O rosto de Vanessa ficou sem cor. A caneca escorregou de sua mão, quebrou no chão. Um líquido marrom se espalhou. Cerâmica por toda parte. Sua boca se abriu, nenhum som. Então, apenas um sussurro. Cameron. Ele olhou para ela. A mulher que ele enterrou. A mulher que ele chorou. Parada ali. Viva. Não diga meu nome. O menino levantou os olhos do desenho. Mamãe, quem é essa? Vanessa não conseguia falar, não conseguia se mover, paralisada. A voz de Cameron cortou o silêncio. Precisamos conversar. Vanessa finalmente encontrou as palavras. Tremendo. Você precisa ir embora. Não até você me contar o que aconteceu. Por que você está viva? Cameron, por favor. O menino se levantou. Mamãe, você está sangrando. Ela havia pisado na cerâmica quebrada. Sangue se misturava com café no chão, mas ela não parecia notar. Apenas encarava Cameron, terror em seus olhos, como se tivesse visto um fantasma. Irônico, considerando. Vá para o seu quarto, querido. Mas mamãe, agora, leve sua irmã. Vá. O menino obedeceu. Incerto, assustado, pegou sua irmã do cercadinho, carregou-a pelo corredor. A porta se fechou. Agora eram só eles. Cameron entrou sem ser convidado. Vanessa recuou. Tropeçou na caneca quebrada. Por favor, eu posso explicar. A voz de Cameron estava controlada. Por pouco. 8 anos. Vanessa começou a chorar. Eu sei. 8 anos eu pensei que você estivesse morta. Eu sei. Eu te enterrei. Os joelhos de Vanessa cederam. Ela se agarrou à moldura da porta. Me desculpe. Desculpa. Sua voz falhou. Eu assisti à filmagem de você pulando da varanda. Eu identifiquei seu corpo. Eu falei no seu funeral. E você está arrependido? Vanessa deslizou para o chão. Agora sentada, de costas contra a parede, soluçando. Eu não sabia o que mais fazer. Não sabia o que mais fazer. Tente não fingir sua morte. Tente não destruir todos que te amavam. Ela olhou para cima, lágrimas escorrendo. Ele teria me matado. Cameron parou. O quê? Brandon. Ele disse que se eu fosse embora de novo, ele me mataria. Ele falava sério. Eu acreditei nele. A mente de Cameron disparou. Você voltou para Brandon depois de tudo o que ele fez com você? Depois que você me disse que ele era abusivo? Vanessa enxugou os olhos. Ele me encontrou em Chicago 3 semanas antes do ano novo. Ele apareceu no meu trabalho. Disse que tinha mudado. Disse que queria conversar. Eu disse que não. Disse que estava com você, que estava feliz. Ela respirou fundo, trêmula. Ele não aceitou isso. Começou a me seguir, aparecendo em lugares, ligando de números diferentes, mandando mensagens para mim sobre você, sobre onde você morava, sobre sua mãe. Ele estava nos observando. Cameron se sentiu mal. Por que você não me contou?
Porque eu estava com medo. Medo do que ele faria se eu envolvesse você. Medo de que ele machucasse você para me machucar. A voz de Cameron se elevou. Então você fingiu sua morte? Vanessa assentiu. Foi ideia dele. Disse que era a única maneira. Disse que poderíamos recomeçar. Em um lugar novo, ninguém iria me procurar se eu estivesse morta. Cameron olhou para ela. Você poderia ter ido à polícia. Ela riu, amarga, vazia. Eu tentei. Entrei com 3 ordens de restrição em Miami antes de te conhecer. Ele violou todas elas. Nada aconteceu. A polícia disse que não podia fazer nada até que ele realmente me machucasse. A essa altura, seria tarde demais. Cameron sentou-se no sofá, pernas fracas, processando. Então, na véspera de Ano Novo, a varanda. Tudo planejado? Vanessa assentiu. Planejamos isso por semanas. Encontramos um corpo, uma Jane Doe do necrotério. Sem família, ninguém para reivindicá-la. Brandon tinha conexões. Não me pergunte como. Encenamos tudo. As imagens de segurança, a queda, o corpo nas rochas. Não fui eu. Foi ela. Cameron sentiu a sala girar. A mulher que identifiquei no necrotério. Não era você. Vanessa balançou a cabeça. Eu já estava na Flórida com Brandon. Nova identidade. Nova vida. Patrícia identificou o corpo. Sua mãe viu aquele cadáver e pensou que era você. O rosto de Vanessa se contorceu. Eu sei. Essa é a parte que não consigo me perdoar. Minha mãe ainda pensa que estou morta. A voz de Cameron estava baixa agora, fria. Você deixou todos nós sofrerem. Deixou-nos chorar. Deixou-nos enterrar alguém que não era você. Tudo para poder brincar de casinha com seu agressor. Vanessa olhou para ele. E por 8 anos vivi em uma prisão. Você acha que isso é liberdade? Viver com um nome falso, escondida de todos que eu conhecia? Criando filhos que nem sabem minha verdadeira identidade? Cameron se levantou. Você fez essa escolha? Não. Brandon fez essa escolha. Eu só estava tentando sobreviver. Então por que você não foi embora? Por que você não voltou quando estava segura? A voz de Vanessa se quebrou. Porque eu nunca estive segura. Porque ele me observa, me controla. Porque se eu for embora, ele vai me matar e matar essas crianças. Lá fora, o som de um caminhão. Entrando na garagem, o motor desligando, a porta batendo. Os olhos de Vanessa se arregalaram. Ele voltou. Você precisa ir embora. Agora. A porta da frente se abriu. Brandon entrou. Viu Cameron. Viu Vanessa no chão. Viu a caneca quebrada. O sangue. Seu rosto mudou. O que diabos está acontecendo aqui? Brandon ficou parado na porta. 1,82 m. Ombros largos, olhos frios. Ele olhou para Cameron, depois para Vanessa, ainda no chão. De volta para Cameron. Quem diabos é você? Cameron levantou-se lentamente. Você sabe exatamente quem eu sou. Brandon cerrou os dentes. Eu disse para você ficar longe da minha família. Sua família. A voz de Cameron se elevou. Ela deveria estar morta. Eu a enterrei há 8 anos. Brandon deu um passo à frente. Você precisa ir embora. Agora. Ou o quê? Você vai me matar também? Me fazer desaparecer como fez ela desaparecer? Vanessa se levantou rapidamente. Por favor, vocês dois, as crianças. A voz de Brandon não mudou. Victoria, leve as crianças para o quarto. O nome dela é Vanessa. Brandon se virou. Olhar frio. O nome dela é Victoria. É quem ela é agora. Vanessa não existe mais. Cameron se aproximou. Você a fez fingir sua morte. Você a manipulou para abandonar todos que a amavam. Brandon sorriu. Sem emoção. Eu a salvei. Do quê? De você. Daquela vida patética que ela tinha. De ser uma higienista dental em Miami ganhando o salário mínimo. Eu lhe dei um novo começo. Uma família de verdade. Cameron olhou para Vanessa. Isso é verdade? Ele salvou você? Ela não conseguia olhar nos olhos dele. Eu estava com medo.
A voz de Cameron se quebrou. De mim? Dele? Ou de ter que enfrentar o que você fez? Vanessa começou a chorar novamente. Você não entende. Então me ajude a entender. Por que você simplesmente não o deixou? Por que passar por tudo isso? Brandon respondeu por ela. Porque ela me ama. Porque ela me escolheu. Cameron riu, amargo. Você a ameaçou. Você a perseguiu. Você não lhe deu escolha. Brandon deu de ombros. Eu lhe dei a única escolha que importava. Ficar comigo ou todos que ela ama serão feridos, incluindo você. Cameron sentiu gelo em seu peito. Você ameaçou me matar. O sorriso de Brandon se ampliou. Eu disse a ela o que aconteceria se ela não cooperasse. Disse a ela que sabia onde sua mãe morava, onde você trabalhava. Como seria fácil fazer parecer um acidente. Vanessa teve que escolher a felicidade dela ou a sua segurança. Ela escolheu a sua segurança. Isso é amor. Cameron olhou para Vanessa. Você acreditou nele? Ela assentiu. Eu não podia arriscar. Não podia arriscar que ele te machucasse. Então você me machucou, me destruiu, me deixou pensar que você estava morto por 8 anos. A voz de Vanessa era quase inaudível. Eu achei que era a única maneira. Brandon se colocou entre eles. Esta conversa acabou. Você teve suas respostas. Agora vá embora. Cameron não se moveu. Eu deveria ir à polícia, contar tudo. Brandon riu. Vá em frente. Diga a eles que uma mulher morta está viva. Diga que você a encontrou em Austin. Eles vão achar que você é louca. E mesmo que acreditem em você, e daí? Ela será presa por fraude. Eu serei preso. As crianças irão para um orfanato. Você quer isso? Cameron olhou para o corredor, onde as crianças estavam escondidas, inocentes, aterrorizadas. Ele pensou em Marcos perguntando por que a avó matou seu pai. Em Kira, sem entender. Essas crianças não pediram por isso. Você é um covarde. A voz de Cameron estava firme agora. Você manipulou uma mulher com metade da sua idade. Fez ela fingir sua morte. Isolou ela de todos. E agora você está usando essas crianças como escudos. Brandon se aproximou. Chame do que quiser, mas ela é minha, sempre foi minha, e você aparecer aqui não muda nada. Cameron olhou para Vanessa mais uma vez. Você quer estar aqui? Você quer essa vida? Ela hesitou. Responda, Victoria. Vanessa olhou para o chão. Não tenho escolha. Todos têm escolha. A voz de Brandon ficou sombria. Ela fez a sua escolha há 8 anos, e se você continuar insistindo, vai se arrepender. A mão de Cameron foi para o bolso. Ele tirou o celular. Vou chamar a polícia. Brandon se moveu rapidamente, agarrou o pulso de Cameron, torceu. O celular caiu. Eles não virão. Você não vai arruinar o que construímos. Cameron tentou se soltar. Brandon apertou mais forte. Você precisa esquecer que a viu, esquecer que esta casa existe. Vá embora. Cameron olhou nos olhos dele. Ou o quê? Você vai me matar também? Brandon se inclinou para perto. Se for preciso. Vanessa gritou. Brandon, pare! Solte-o! Brandon não soltou. Ele precisa entender. Esta é minha família, minha vida. Ele não pode destruir isso. Cameron soltou o braço, recuou em direção à porta. Você acha que vou ir embora? Fingir que não a vi viva? Brandon pegou o celular de Cameron. Apagado. Acabei de apagar todas as evidências de que você esteve aqui. E se você for à polícia sem provas, será sua palavra contra a nossa. Um namorado enlutado que nunca superou a perda, que vê sua namorada morta em todos os lugares há 8 anos. É isso que eles vão pensar. Cameron olhou para Vanessa. Me ajude, conte a verdade. Ela não disse nada. Apenas ficou parada ali, presa entre o homem que a destruiu e o homem que ela destruiu. Por favor, Vanessa. Sua voz estava vazia. Você deveria ir. Cameron sentiu algo se quebrar dentro dele. Depois de tudo, depois de 8 anos, depois de eu ter chorado sua morte, você está escolhendo ele?
Ela olhou para cima, lágrimas escorrendo. Estou escolhendo meus filhos, escolhendo mantê-los seguros. Mesmo que isso signifique que você me odeie. Brandon abriu a porta da frente. Hora de ir embora. Cameron caminhou até a porta. Parou, olhou para trás. Isso não acabou. Brandon sorriu. Sim, acabou. Cameron saiu, entrou no carro. Ficou sentado ali, tremendo. Ele poderia chamar a polícia agora mesmo, contar tudo. Mas Brandon estava certo. Sem provas, quem acreditaria nele? Ele ligou o motor, foi embora. Mas não estava desistindo. Não depois de 8 anos. Não depois de finalmente saber a verdade. Ele iria expô-los. Ele iria fazê-los pagar. Todos eles. Cameron dirigiu direto para o escritório de Marcus Webb. E rompeu pela porta. O investigador ergueu os olhos da mesa. Senhor Mitchell, você está com péssima aparência. Cameron sentou-se, respirando com dificuldade. Eu a encontrei. Falei com ela. Ela está viva. Ela admitiu tudo. Webb inclinou-se para a frente. Conte-me tudo. Cameron contou. A casa, a conversa, as ameaças de Brandon, a confissão de Vanessa sobre a morte encenada, o corpo falso. Tudo. Webb ouviu, tomou notas. Depois recostou-se. Isto é maior do que pensávamos. É conspiração para cometer fraude, roubo de identidade, possivelmente cumplicidade no encobrimento da morte de uma mulher desconhecida. Temos de ir à polícia agora. Cameron balançou a cabeça. Ele apagou meu telefone, todas as gravações, todas as provas de que eu estava lá. É a minha palavra contra a deles. Webb pensou por um momento. Não necessariamente. Se ela fingiu sua morte, há um rastro de documentos. Certidão de óbito, relatório do médico legista. Se pudermos provar que o corpo não era dela, provas de DNA, registros dentários, qualquer coisa, então temos um caso. Como fazemos isso? Reabrimos a investigação. Entramos em contato com a polícia de Miami. Dizemos que temos motivos para acreditar que Vanessa Cole está viva. Eles terão que investigar. E se não acreditarem em mim? Webb olhou nos olhos dele. Então fazemos com que acreditem. 20 de novembro. Cameron e Webb voaram para Miami. Se encontraram com a detetive Santos, agora aposentada, mas concordou em ouvi-los. Cameron explicou tudo. Santos ouviu, rosto impassível. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio. Um longo silêncio. Então, Sr. Mitchell, eu me lembro do seu caso. Lembro de pensar que o senhor não conseguia aceitar o que aconteceu, que estava procurando alguém para culpar. Cameron se inclinou para a frente. E se eu estivesse certa? Se ela estiver viva? Santos pegou o antigo arquivo do caso. Guardei uma cópia quando me aposentei. Algo sobre o seu caso sempre me incomodou. O momento, os registros telefônicos, o fato de ela ter saído sem o celular. Pequenas coisas, mas elas se somaram a um ruído que eu não conseguia ignorar. Ela abriu o arquivo, o corpo que recuperamos. Os registros dentários batiam, mas aqui está o que eu não incluí no meu relatório. A correspondência era próxima, não perfeita. O médico legista notou discrepâncias. Pequenas, mas suficientes para que eu as sinalizasse. O coração de Cameron acelerou. Então pode não ter sido ela? Santos assentiu. Eu queria investigar mais a fundo, mas o caso foi encerrado rapidamente. Pressão de cima, o hotel queria que fosse resolvido. Turismo, má publicidade. Então consideramos suicídio e seguimos em frente. Mas guardei o arquivo, por precaução. Webb falou. Você pode reabrir o caso? Santos olhou para os dois. Se vocês puderem me dar algo concreto, algo que prove que ela está viva, um endereço, uma foto, qualquer coisa. Levarei ao meu antigo capitão, exumaremos o corpo, faremos novos testes de DNA. Se não for ela, reabriremos tudo. Cameron pegou seu celular, mostrou as fotos que tirou no parque para cães, amplia o rosto de Vanessa.
Santos as examinou. Poderia ser ela, mais velha, mas poderia ser. Ela está vivendo sob o nome de Victoria Cook, norte de Austin. Aqui está o endereço. Santos anotou. Vou fazer algumas ligações. Mas, Sr. Mitchell, você precisa se preparar. Se isso for adiante, se provarmos que ela fingiu sua morte, ela irá para a prisão, assim como o homem que a ajudou, e aquelas crianças perderão os 2 pais. É isso que você quer? Cameron não tinha pensado nisso, nas crianças, inocentes em tudo isso. Mas ele pensou nos 8 anos, em Patrícia enterrando sua filha, em sua própria vida destruída. Sim, é isso que eu quero. Justiça. 3 de dezembro. O corpo foi exumado. Testes de DNA foram solicitados. Os resultados demoraram 2 semanas. 17 de dezembro. Santos ligou. Não é ela. O corpo que enterramos não era de Vanessa Cole. Comparamos o DNA com a amostra de Patrícia. Não há correspondência. É uma mulher completamente diferente. O médico legista estima que ela estava morta há 3 dias antes da queda. A causa da morte foi overdose. Não foi trauma causado pela queda. Alguém encenou a cena. Cameron fechou os olhos. Então eu estava certo. O tempo todo, eu estava certo. A voz de Santos estava sombria. Você estava certo. E me desculpe. Desculpe por termos encerrado o caso tão rapidamente. Desculpe por não termos ouvido. Um mandado de prisão foi emitido. A polícia de Austin irá executá-lo amanhã de manhã. 18 de dezembro de 2023, 6 da manhã. A polícia cercou a casa no norte de Austin. Brandon atendeu a porta, mãos ao alto, preso sem incidentes. Vanessa foi levada sob custódia. As crianças gritavam, choravam, levadas pelos serviços de proteção à criança. Cameron observava do outro lado da rua. Observava Vanessa algemada. Observava-a olhar para trás, para a casa, para os seus filhos sendo levados. Os olhos dele se encontraram. Pela última vez, ela articulou 2 palavras. Sinto muito. Cameron não disse nada. Apenas observou enquanto a colocavam no carro da polícia. Observou enquanto a porta se fechava. Observou enquanto eles se afastavam. Janeiro de 2024. Vanessa e Brandon foram acusados. Fraude, conspiração, profanação de restos mortais. Brandon enfrentou acusações adicionais. Coação, ameaças. A Jane Doe que eles tinham usado foi identificada. Uma mulher sem abrigo que tinha morrido de overdose. Brandon tinha contatos na morgue. Tinha pago a alguém para fazer vista grossa. Tudo se desvendou. Vanessa declarou-se culpada. Testemunhou contra Brandon. Explicou os abusos, as ameaças, a manipulação. Seu advogado argumentou coerção, que ela também era uma vítima. O juiz reconheceu isso, mas ela manteve a mentira por 8 anos. Deixou sua mãe sofrer. Deixou Cameron sofrer. Isso tinha que contar para alguma coisa. A sentença saiu em março. Vanessa recebeu 6 anos. Elegível para liberdade condicional em 3. Brandon recebeu 15. Sem liberdade condicional. Patrícia voou para Austin quando soube. Encontrou Cameron no tribunal. Eles se sentaram juntos. 2 pessoas que perderam a mesma pessoa. Exceto que ela não estava perdida. Ela estava viva, apenas escondida. Patrícia não sabia como se sentir. Alívio por sua filha estar viva. Raiva por ter sido enganada. Tristeza pelos 8 anos roubados. Cameron entendia. Ele sentia a mesma mistura impossível. Eles visitaram Vanessa uma vez, na prisão do condado antes da transferência. Ela sentou-se à frente deles, um vidro entre eles, com o telefone no ouvido. Olhou para a mãe. Mamãe! A voz de Patrícia era fria. Não me chame assim. Você não é mais minha filha. Minha filha morreu há 8 anos. Essa estranha só se parece com ela. Vanessa chorou. Tentou explicar. Patrícia desligou o telefone. Saiu. Cameron ficou. Olhou para Vanessa. Fez a pergunta que precisava ser respondida há 8 anos. Por quê?
Por que nos fez passar por isso? Vanessa enxugou os olhos. Porque eu tinha mais medo dele do que de magoar vocês. E agora? Agora vejo que deveria ter tido mais medo de mim mesma, do que eu era capaz, da dor que eu poderia causar. Cameron se levantou. Espero que tenha valido a pena. Vanessa baixou os olhos. Não valeu. Nada valeu a pena. Cameron desligou o telefone. Saiu. Não olhou para trás. As crianças foram para um lar adotivo, temporariamente, depois para Patrícia. Ela assumiu a custódia, criou os netos, contou a verdade para eles quando ficaram mais velhos, sobre a mãe deles, sobre o pai deles, sobre as mentiras em que nasceram. Cameron voltou para Chicago. Não conseguia ficar em Austin, muitos fantasmas. Começou a fazer terapia, terapia de verdade dessa vez. Processou 8 anos de luto que acabaram se transformando em raiva. Aprendeu a diferença. Começou a namorar novamente, lentamente, com cuidado. Conheceu alguém em 2025. Sarah, uma professora, gentil, paciente. Não fugiu quando ele contou sua história. Ele nunca mais falou com Vanessa, nunca a visitou, nunca escreveu. Algumas feridas não cicatrizam, elas apenas deixam cicatrizes. E às vezes isso é o suficiente. 8 anos de luto, 8 anos de mentiras. Tudo para quê? Medo, controle, amor transformado em algo irreconhecível? Cameron não tinha respostas, apenas cicatrizes. E uma vida que estava aprendendo a reconstruir. De novo. Desta vez com base na verdade em vez de mentiras. Desta vez em terreno sólido. Não era felicidade. Ainda não. Mas era real. E o real era tudo o que lhe restava para se agarrar.